Senão viraria uma grande negociação, que é Sim. muito comum existir em muitas religiões. Não, calma aí, eu pequei, mas se eu fizer aquilo, eu tô salvo. E aí não é muito bem aceito isso no judaísmo. Mas no aspecto de que pode ter um decreto sobre mim, de vidas passadas, como a Torá acredita em encarnação, e que, teoricamente, eu não tenho um domínio consciente sobre ele agora. Mas ele é um decreto que vem de uma vida passada. E às vezes eu ter salvo uma vida, a minha vida agora vai estar salva e eu consigo acabar com aquele decreto ruim. Entendi. Nesse aspecto. Não seria, né, que se toma lá da cá, né? Que igual em outras ocasiões. Muito bom, mas uma coisa que me chama muito a atenção é... Você falou, né, que uma das bases é ame ao próximo assim como a ti mesmo. Uhum. E essa seria a maior fala de Jesus. Uhum. Seria o Messias dos cristãos. Sim. Por que ele não é considerado o Messias para os judeus? Eu até vou... Boa pergunta. Muito boa pergunta. Com a tua permissão, eu começaria pensando primeiro o contrário. Uhum. Por que Jesus falou essa frase? Porque ele era judeu. E a Torá fala que a Torá oral... Bom, boa parte da vida dele na Torá oral foi destruído pela igreja na época das cruzadas e Inquisição, porque os judeus eram fortemente perseguidos nesses ambientes, porque o judeu tinha a história de Jesus escrita. Isso não era muito inteligente, porque até hoje você tem muitas vertentes de quem foi Jesus e de que forma. Aí você tem o Concílio de Nicéia, e aí você tem os ocultismos. Exatamente, e aí você tem um imperador romano poderosíssimo, muitas vezes fazendo, não, peraí, vamos escolher, tô falando agora como judeu, tá? Respeitando 100% as outras religiões, mas na nossa visão a gente fala, peraí, muito do que tá sobre a história de Jesus, na nossa Torá tá longe de ter sido assim. Aquilo muito foi escolhido, na nossa visão, tá? Foi muito escolhido. Não é à toa que você vai achar, se você fizer uma busca rápida, pode ser Google ou Google Acadêmico, você vai encontrar um monte de Bíblias do Novo Testamento que vão sendo encontradas ao longo da história onde Jesus era outra pessoa. Você, assim, enquanto a gente está conversando, você der um Google, de acordo com, por exemplo, o Novo Testamento que foi encontrado de validade de quase 1500 anos atrás por Carbono 14 que eles mediram, Jesus não era nem Messias, era considerado pecador. E que a igreja falava que era blasfêmia e não podia ler. Então a gente acredita que isso foi muito mais escolhido do que vivido. Por que a gente se sente no direito de falar isso? Porque ele era judeu. Ele estava na época do Segundo Templo. De acordo com a Torá oral, ele estudava numa yeshivá. Ele tem a história dele. Só que 80% em média, a gente acredita porque a gente não sabe o que perdemos. Mas em média a gente acredita que 80% da história dele não está mais com a gente. Muito do que você encontra sobre a história de Jesus em livros judaicos muito antigos é em código. É chamado de Yeshu, é nomes que se dá. Ou aquele que perverteu na época de tal, é encontrado de modos assim diferenciados.